meus amigos do Covil Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Neste sábado à tarde, o Flamengo entrou em campo e venceu o Juventude no Maracanã para mais de 60 mil pessoas, 4-2. O Mengão segue vivo na luta pelo G4. Antes de falar sobre esse vídeo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro-Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, e você tem acesso a um mundo de vantagens. Para começo de conversa, vídeos como esse, o Ligado no Lance, chegam primeiro para quem é membro. Tem vídeos que só quem é membro consegue acessar, leitura e resposta prioritária de comentários, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do canal. É claro, você ajuda o trabalho do Covil a continuar mais forte, cada vez melhor, chegando a mais gente, e ainda participa de um grupo de WhatsApp e muitos sorteios. Então não perca tempo, escolha aí a faixa que mais couber no seu bolso, que melhor couber no seu bolso, e venha fazer parte desta família. Agora sim, vamos falar desse jogo. Olha, apesar do bom resultado, marcar 4 gols em cima do Juventude, não pode ser encarado como um resultado normal. Acho que o Flamengo poderia ter produzido mais, porque o Juventude é muito fraco. Inclusive, poucas horas depois do jogo, o Juventude entrou na zona de rebaixamento e o Jair Ventura, técnico deles, acabou sendo demitido. Mas vamos ver ao longo desse vídeo, a rodada agradou ao torcedor do Flamengo. Pensando em G4, estamos mais vivos do que nunca. Nesse jogo, no Maracanã, a gente estava, além, é claro, dos lesionados pelo resto da temporada, Everton, Cebolinha, Vinha e Pedro, e Luiz Araújo, que só deve voltar ali nas rodadas finais do Brasileirão. O De La Cruz, foi confirmada a lesão dele, a mesma lesão que ele teve lá em agosto, e deve ficar um mês fora, então é um desfalque importante na reta final do campeonato. Também estávamos sem o Alexandro, com desconforto na coxa, o Carlinhos, que não joga e ainda assim conseguiu ter a sua 3ª lesão no seu contrato com o Flamengo, vai ficar um pouquinho, alguns dias, aí, algumas semanas afastado, e o Bruno Henrique, que estava suspenso. Então, um caminhão de jogadores aí sem poder ser escalados pelo Felipe Luiz, ainda assim, tendo que se preocupar com daqui a 8 dias a primeira partida da final da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro que não para, tem jogo atrasado para o próximo meio de semana. Então o elenco estava muito enxuto. O Felipe Luiz ressaltou a importância que isso trouxe no jogo, na coletiva depois da partida, mas ainda assim acho que poderia ter produzido mais. Entramos em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta. Lá na frente, o capitão Gerson, Michael de volta ao time titular e Gabigol. Bom, começamos muito bem a partida, pressionando, encolhendo o Juventude, que também não queria muito jogo, O Juventude queria mais arrancar um pontinho no Rio de Janeiro e não foram felizes nessa missão. Já com 8 minutos, o Flamengo conseguiu abrir o placar. O Gabigol, numa jogada pela direita, ele lança o Arrascaeta, que finaliza, e no rebote estava lá o nosso robozinho para fuzilar de canhota e já colocar o Mengão na frente. Mas o time do Flamengo conseguiu dar uns contra-ataques inacreditáveis para o Juventude. Eles empataram ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos quase saiu um gol do Gabigol, o goleiro deu uma defesa ali no meio da área, um passe meio telegrafado, e já armou o contra-ataque. E nessa eles partiram com muita velocidade pela direita, nas costas do Léo Pereira, e o Gilberto, aquele que fez 3 gols na gente em 2019, quando jogava no Bahia, Gilberto foi lá e empatou o jogo. Depois, a gente não teve grandes emoções no final do primeiro tempo, foi assim para o vestiário com 1-1. Os jogos entre Flamengo e Juventude, antes dessa partida, claro que depois acabou aumentando, mas antes dessa partida, a média já era muito alta de gols, 2,84, e as equipes tiveram um segundo tempo muito produtivo. Já aos 4 minutos do segundo tempo, o Flamengo consegue um pênalti que não foi, tá? Sou honesto aqui para dizer. Braulio da Silva Machado e o VAR, seu Diego Lopes, erraram feio. Gerson se tromba com o jogador do Juventude na área, cai e a arbitragem deu um pênalti que não existiu. Gabigol não tinha nada a ver com isso, foi lá e finalmente rompeu a seca. Ele que estava com 14 jogos sem marcar, não fazia gol desde julho, se eu não me engano, jogo contra o Criciúma em Brasília, algo assim. 14 jogos sem marcar, o maior jejum dele na história do Flamengo de 6 anos, e finalmente foi para os braços da galera. O Flamengo produziu mais ainda, conseguiu fazer um gol 10 minutos depois, com a Arrascaeta pegando uma sobra
na área e fuzilando para o gol. Arrascaeta, outro que também já tinha um tempo que não participava diretamente de gol, seja com gol ou com assistência, fez uma boa partida. Tudo bem, era o Juventude, muito fraco, mas ainda assim gostei da partida do nosso camisa 14. E aí o Flamengo deu uma relaxada, com 3-1 no placar. O Felipe Luiz viu oportunidade para fazer substituições. Aliás, ele fez só uma parada com 2 substituições, tirando o Gabigol e o Michael para as entradas de Alcaraz e de Plata. Recuou um pouquinho o time com 3-1 no placar e o apoio da torcida. E aí o Juventude conseguiu o segundo gol numa cobrança de falta. A zaga afastou mal e aí o Mandaca mandou um chute de rara felicidade, enganou Rossi, enganou o zagueiro, foi morrer no fundo da rede. Ou seja, o Flamengo contra uma equipe muito fraca, rebaixável, em casa, com 60 mil torcedores acompanhando e precisando do resultado, estava se complicando num jogo muito fácil, que na teoria seria muito fácil. Aí, aos 30 do segundo tempo, o Juventude ainda teve o Nenê expulso, né? Uma confusão, não deu para entender. Parece que o árbitro entendeu um palavrão que o Nenê disse como se fosse um xingamento para ele, e o Nenê disse que estava reclamando com o árbitro, com outra coisa. O fato é que o Nenê se recusou a sair, demorou 5 minutos para sair de campo depois de já ter tomado o cartão vermelho, talvez esperando ali que o VAR tentasse salvar ele, né? No caso da expulsão, tentasse dizer que não foi para isso tudo. Não deu certo. O jogo ficou parado por 5 minutos e depois, na volta, o Alcaraz iniciou a jogada ali pela direita com o Gerson e mais uma partidaça do Gerson. Tá no seu modo Prime, absurdo, melhor em campo, mas assim, por muito, com muitas sobras. Não fez gol, mas deu 2 passes decisivos para gol, né? Como eu disse, o Alcaraz inicia a jogada para o Gerson e aí depois o Plata, quase na marca do pênalti, vai lá e chuta cruzado para dar números finais à partida. Volto a dizer, 4-2, ótimo, excelente, 3 pontos, estamos vivos na briga pela vaga direta na Libertadores. Mas foi pouco, dava para fazer muito mais porque esse Juventude estava entregue até mesmo antes da expulsão do Nenê, que ficou ali 15 minutos, mais ou menos 15, 20 minutos, né, contando com os acréscimos, o Juventude com um jogador a menos. Eu sei, o Flamengo estava cansado, correu muito, mas dava para sair uma goleada nessa partida, precisava. E, sinceramente, tomar 2 gols desse Juventude, para mim, é vergonha. Bom, vamos lá. Para o próximo jogo contra o Internacional, esse jogo é aquele lá da rodada 17, né, que foi adiado por conta da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E ele vai acontecer bem perto até do jogo do retorno, né? O jogo com o mando do Flamengo. No caso, esse de quarta-feira, 7 horas da noite, ele será lá no Beira-Rio, né? E o Flamengo que enfrentou um gaúcho, agora tem outro gaúcho, e depois tem uma sequência com as equipes mineiras. Nesse jogo contra o Inter, Léo Pereira estará suspenso pelo 3º cartão amarelo, volta o Bruno Henrique, né? Mas o Léo Pereira estará suspenso. Copa do Brasil, no meio da semana foram sorteados, né, os mandos de campo da final. Primeiro jogo é aqui no Maracanã, dia 3, domingo da semana que vem. Vamos fazer o Galo de novo conhecer o inferno e decidir lá na Arena MRV, primeira final do estádio lá do Galo, no dia 10, o outro domingo. Vai ser uma festa diferente, né? Como não é à noite, não vai ter muita importância fazer foguetório e até sinalizador, não vai ter tanta visualização assim, mas certamente as torcidas vão armar uma festa muito legal para a gente, quem sabe, ser pentacampeão da Copa do Brasil. Já somos os maiores finalistas, né? Ninguém tem mais finais que o Flamengo, então agora está na hora de botar a mão na 5ª taça. E o mês de novembro se avizinha, né? Essa partida contra o Inter é a última no mês de outubro. Em novembro, como eu disse, a gente tem 4 duelos seguidos contra as equipes mineiras, né? O Cruzeiro ensanduichado em 3 confrontos aí contra o Galo. Depois a gente ainda tem lá no dia 20 de novembro, no feriado, o Cuiabá fora de casa, um jogo que pode até, de certa forma, selar o rebaixamento do Cuiabá. Eles estão muito perto de cair para a 2ª divisão. E tem o Fortaleza fora de casa, lá no dia 24. Um jogo crucial para as nossas pretensões. Talvez o Fortaleza já nem chegue mais na briga pelo título nesse jogo, mas certamente vai querer garantir sua vaga na Libertadores. Pensando em G4, foi uma rodada muito boa para o Flamengo. Palmeiras e Fortaleza empataram, o Internacional venceu, foi o único dos nossos adversários diretos que venceu, e o São Paulo poderia ter perdido, mas nos acréscimos do segundo tempo conseguiram empatar o jogo fora de casa contra o Criciúma. Então veja só,
Só o Inter venceu dos nossos adversários diretos. Ainda tem o Bahia que vai jogar, mas o Bahia está mais afastado, não importa muito nesse momento. O fato é, não podemos perder esse jogo contra o Internacional. É fora de casa, 7 horas da noite de uma quarta-feira, mas o Flamengo tem a obrigação de conseguir pelo menos o empate, porque se perder para o Inter, seremos ultrapassados por eles, né? Estamos com uma vantagem pequena e com isso já automaticamente sai do G4. Deu para abrir um pouquinho em cima do São Paulo e tirar vantagem, distância aí para o Fortaleza e para o Palmeiras, mas precisamos não perder pelo menos para o Internacional para se manter vivo na briga e mesmo tendo que poupar, né? Porque vai ser o último jogo antes da primeira partida da final da Copa do Brasil. Não dá para pensar em poupar jogadores, até porque a gente tem um caminhão de gente lesionada. Estou otimista, né, pelo jogo que o Flamengo fez. Poderia ter produzido mais, mas veja só, o Flamengo bateu muito pouco. 8 faltas cometidas, 8 escanteios a nosso favor, só 2 cartõezinhos amarelos e o Juventude, por outro lado, além da expulsão do Nenê, teve 5 cartões amarelos, só 1 escanteio e 14 faltas. O time do Felipe Luiz joga muito bem, sem precisar ser desleal. Então, vamos todos ficar na torcida para um grande resultado na quarta-feira. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.